Graças a Deus, então, boa noite a todos para o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Estaremos fazendo uma leitura preliminar. 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11. A palavra do Senhor nos diz assim: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis nas trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, e estamos na couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Vamos orar. Senhor, te pedimos nessa noite a tua orientação, que a tua palavra possa nos desafiar, que já somos salvos em Cristo Jesus, mas olharmos para as pessoas que ainda não te conhecem como Salvador, que elas possam se achegar também a essa tão grande salvação que há em Cristo Jesus, Deus, que é oferecida, mas que muitos têm recusado. Sabemos ainda que pela tua misericórdia tu tem dado oportunidade às pessoas para ouvir a tua palavra. Somos gratos por essa igreja que abre mais uma vez as portas para pregar o Evangelho, para que todo aquele que nele crê possa ter a salvação em Cristo Jesus. Graças te damos por tudo, pela tua vida, nos oriente com o teu Espírito Santo. Em nome de Cristo que eu oro. A tão grande salvação. Vamos lá agora para Hebreus, capítulo 2, Hebreus 2, de 1 a 4. A tão grande salvação. A palavra do Senhor diz assim: Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a congregação, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade, a tão grande salvação. Quando nós abrimos as portas da igreja, há uma contenda entre o céu e o inferno. Sempre que a palavra de Deus é pregada, aberta, o maligno está pronto a combater contra aquilo que é pregado. E vai ser isso até a consumação dos séculos. O céu desejando ter festa por um pecador que vinha se arrepender, aceitando Jesus Cristo como Salvador. E o inferno desejando que a pessoa caia lá, escancaradamente caia no inferno. Eu diria mais, quando a palavra de Deus é pregada, ela está resgatando o pecador do inferno, porque ele já está no inferno, condenado. Só não foi de vias de fato, mas ele já está condenado. Por quê? Porque ele rejeita essa tão grande salvação. Então há uma guerra, há um conflito entre o bem e o mal, mas a palavra de Deus precisa ser pregada, e Deus nos dá oportunidades. Deus nos dá mais uma vez nessa noite. E o livre-arbítrio está no coração do homem para decidir se aceita ou não. Deus não força, mas Ele abre a palavra, quer que nós abramos a palavra para pregarmos a oportunidade da pessoa crer em Jesus Cristo como Salvador. Tão grande salvação. A palavra vista aqui, tão grande, está no superlativo. O superlativo é um grau de adjetivo ou do advérbio, exprimindo uma qualidade superior. Então ela é tão grande, grandíssima salvação. Mas o homem rejeita essa salvação. Ela é negada, mas ela precisa continuar sendo pregada.
não cabe a nós decidir, cabe a nós pregar. Quer ouçam, quer não ouçam. Quer fechem seus olhos para a verdade, quer fechem seu coração. Cabe a palavra de Deus ser pregada no púlpito e através da vida de cada um de nós, aonde quer que nós estejamos. Por isso, se nós não tivermos alguém que não tenha Cristo como Salvador, cabe a nós, crentes, sermos alertados para retirar essas pessoas do inferno. Por quê? Porque elas já estão condenadas, e nós vamos ver o porquê elas estão condenadas. A tão grande salvação. Se nós olharmos o capítulo 2, quando ele inicia ali, portanto, quando usa portanto por isso, é porque está encerrando algo que já foi dito. E aí nós olhando ali no capítulo 1, a ideia que está sendo concluída aqui no início do capítulo 2, está falando sobre Jesus Cristo, que ele foi apresentado como superior aos anjos. Antes Deus havia falado pelos profetas, pelos pais, agora ele fala por Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo é considerado superior aos anjos. Os anjos o adoraram. É só ler o capítulo ali e você vai verificar o que está sendo dito. Então, Cristo é digno de adoração. Só ele deve ser adorado. O homem precisa ter isso entendido para poder se prostrar diante de Deus e aceitar Jesus Cristo como Salvador. Essa tão grande salvação. Enquanto ele ficar na sua soberba, achando que ele não precisa de Jesus Cristo, ele está no inferno condenado por rejeitar essa tão grande salvação. Os anjos adoraram. Por que nós, mortais, não vamos adorar? A decisão é pessoal. Deus não impõe. Ele dá arbitrariedade para o homem decidir. Mas no momento que o homem ouve, ele precisa tomar uma decisão de continuar no estado que está ou se achegar esta tão grande salvação. E ali no nosso capítulo, quando nós entramos ali no capítulo 2, versículo 2, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Então ali nós vemos que os anjos trouxeram a palavra para ela ser aceita. Trouxeram como? Os anjos que pregam? Não. Quando lá no Monte Sinai, Moisés recebeu as tábuas da lei, né? Os anjos estavam ali, Moisés no Monte Sinai, recebendo o discurso dos anjos. Também recebeu as leis por ordenança dos anjos. Qualquer coisa, olha lá em Atos 7, 38 e 53, no discurso de Estevão, quando está sendo martirizado, ele está narrando tudo isso que aconteceu. Então, se os anjos entregaram algo, imagina Jesus Cristo vindo a esse mundo, falando sobre a sua obra. Como que o homem vai rejeitar tão grande salvação? Se creram pela lei, por que não creram no próprio Senhor Jesus Cristo, que nos deixou essa verdade? E essa verdade que nós pregamos hoje. Tão grande salvação, superior a tudo, superior ao homem, superior aos anjos, Jesus Cristo. E é nessa tão grande salvação que o homem precisa se apegar para não ser lançado no inferno. Se não for assim, ele já está condenado. Ele precisa ter firmeza, ele precisa ter fé nesta salvação. O apóstolo Paulo nunca se cansou em todas as suas epístolas de falar sobre isso. Ele sempre frisou isso, que pela fé em Jesus Cristo nós temos esse acesso a Deus, a tão grande salvação, a segurança para nós, a firmeza para nós continuarmos andando nesse mundo. E é por isso que Deus ainda nos mantém, para que nós possamos pregar essa tão grande salvação. Ele não deixou a responsabilidade para os anjos, deixou para nós, homens, pecadores, como aqueles que ouvem que ainda não têm Jesus Cristo como Salvador. Qual é a diferença? É que nós já nos apossamos dessa salvação, já cremos por fé. E a pessoa que ainda não creu precisa dar esse passo para ser resgatada do inferno. Por isso há essa guerra entre céu e inferno quando a palavra é pregada. Porque o inimigo não quer que a pessoa creia. Mas nós precisamos continuar pregando. E nós vamos ver alguns aspectos dessa grande salvação na palavra de Deus. Primeiro aspecto dessa grande salvação. O que é pessoal ao homem fazer? O que o homem deve fazer? Versículo 1. Portanto, convém-nos atentar com diligência para as coisas que temos já ouvido. Então, a responsabilidade do homem é apegar-se à verdade da palavra de Deus. Ele precisa crer por fé na palavra de Deus.
para ter acesso a essa grande salvação. É um passo do lado, por isso que Deus não forma, do lado de lá, do homem, o homem que precisa dar esse passo. Ele ouve, ele pode rejeitar, mas em algum momento da vida, enquanto estiver nesse mundo, ele precisa fazer uma decisão, ter firmeza na verdade. Então, se não há firmeza, não há salvação, porque é a segurança do crente, é crer em Jesus Cristo, um coração pronto a ouvir, pronto a receber essa tão grande salvação e pronto a fazer a sua parte em servir a Deus. Então essa é a parcela do homem. Ele precisa crer, apegar-se com firmeza, não se afastar da verdade. É por isso que essa igreja há 30 anos prega a palavra de Deus, porque ela não se afasta dessa verdade. E ela prega no púlpito e prega na vida de cada membro, de cada crente que faz parte deste ministério. Hebreus 11:27 diz: pela fé, Moisés, falando de Moisés, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Coisa que essa igreja sempre teve, precisa continuar tendo. Nós, como pai de família, precisamos ter. Cada um precisa ter firmeza, precisa realmente fazer o cristianismo valer a pena e divulgar essa salvação, estar firmado nessa verdade. Senão, se o cristianismo não tem valor, ele vai ser só religiosidade, vai ser como um clube em que as pessoas chegam e vão como chegaram. Mas quando a salvação é pregada e o homem apega-se a essa verdade, ele vai ter prazer em continuar pregando para que outras pessoas possam crer naquilo que ele já creu. Por quê? Porque ele sabe que está livre da condenação do inferno. Não porque merece, mas porque creu nessa salvação em Cristo Jesus. Então precisa ser cristalino na nossa vida. Moisés viu o invisível, assim como nós um dia vimos crendo. Moisés viu o invisível como? Quando ele preferiu sofrer, ser maltratado com o povo de Deus, ao invés de ser chamado filho da filha de Faraó. Ele preferiu assumir um compromisso com Deus e ser usado como foi usado, não é o tema da mensagem, mas ser usado como foi usado diante do povo de Deus para tirar do Egito. Mas ele viu Deus, ele viu o invisível, ele se apegou na verdade, ao invés de se apegar nas coisas do mundo. Então nosso coração é que faz ficar firme, ou nas coisas deste mundo, ou nas verdades da palavra de Deus. E isso é que nos impulsiona. Por quê? Porque senão nós vamos nos desviar facilmente, irmãos. Moisés não se desviou, por quê? Porque ele sabia em quem ele estava crendo, em quem havia feito a promessa. E ele se apegou nessa verdade. Ele viu o invisível. Nós precisamos ver dia a dia o invisível, mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis na nossa vida. Nós precisamos ficar firmados na verdade. Precisamos ser a verdade pregada para a nossa vida. Quando nós semeamos a semente, ela cai no terreno, no coração da pessoa. E o que acontece? O inimigo já vem de imediato querer retirar aquela semente para que ela não germine, para que ela não dê o fruto, para que ela não produza. Foi a mensagem que o pastor Bueno trouxe ontem lá no Gaúchos para Cristo, lá na Ponta Grossa, sobre o semeador que saiu a semear, Mateus 13, e, como ele mesmo falou, ele não escolheu um lugar. Claro que ele escolheu o solo, mas quando existe o solo, conforme a palavra de Deus diz, o solo bom, existe o da beira do caminho, existe o solo entre os espinhos, existe o pedregal, o solo com pedras. Mas ele, quando semeia, ele joga a semente assim, ele não escolhe, ele pega um punhado e joga na terra para que a semente, aquele tipo de semente que possa ser plantada assim, é claro, né? Para que ela vá germinar. Claro que ele vai jogar na terra fértil, mas muitas vezes vai cair numa terra que não seja fértil. E ele falou, nos desafiou ontem, a nossa responsabilidade é de semear. Se vai dar ou não fruto, se vai dar ou não resultado, não importa, nós precisamos semear, porque as pessoas carecem da salvação em Cristo. E se ninguém semear, como é que elas vão receber a salvação? Se ninguém falar, se ninguém testemunhar, como elas vão crer em tão grande salvação? Então, se eu creio, o desafio para mim é de falar sobre essa salvação às pessoas que não creem, meus familiares, meus vizinhos,
lá no meu condomínio, na escola, seja onde for, eu preciso falar essas verdades. Elas precisam ouvir para que as suas vidas possam ser transformadas. Porque a palavra de Deus tem esse poder. Nós não temos poder, nós somos um instrumento de levar essa palavra poderosa. Por isso que ela está no superlativo, ela é tão grande, é imensa, maravilhosa. E se é boa para mim, por que eu não vou divulgar para as outras pessoas? Por que eu não vou proclamar aquilo que Deus fez comigo? Salmo 119, 133 diz: ordena os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim a iniquidade alguma. Orar, suplicar, deve ser na nossa oração sempre, para nós não nos afastarmos da palavra de Deus. Porque é muito fácil. Nós nos envolvemos com o nosso dia a dia, nós nos envolvemos com o nosso problema, nós nos envolvemos com as pessoas desse mundo e nos afastamos da verdade. Então devemos orar para não perder de vista esse campo maravilhoso, que são as pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Então essa é a nossa responsabilidade. Tantas mentiras, tantos púlpitos pregam baboseiras, e as pessoas creem, fecham os olhos e fazem para o homem e não para Deus. E porque nós, tendo a verdade, não vamos alertá-las. É duro, mas a dureza é a palavra de Deus, não é nós. Ela precisa ser pregada, mas a pessoa precisa ouvir, precisa ter um coração pronto a receber, para crer e com firmeza ter essa tão grande salvação. Se apegar à verdade da palavra de Deus. Por isso que ela é tão grande. Então ela tem como característica que o homem precisa se apegar. O homem tem que fazer a sua parte. Ele não pode ser só ouvinte. Ele tem que ouvir, opa, isso é para mim. E aplicar no coração, transformar. Se não tem Jesus Cristo como Salvador, crer em Cristo como Salvador. Se nós que temos Cristo como Salvador, lembrarmos que tem muitas pessoas que estão sem essa salvação. E então nós pegamos a palavra, aplicamos em nosso coração para testemunharmos, para termos força para continuarmos servindo ao nosso Deus, contemplando o invisível, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, para que as pessoas também possam crer. Por quê? Porque elas não precisam ver para crer, como Tomé. Elas precisam, na palavra de Deus, ter a verdade e ela precisa ser divulgada. Então, algo que nós podemos fazer tendo a nossa parcela como homens. Outra parte, segunda, o que não podemos fazer, o que é impossível ao ser humano fazer, versículos 2 e 3. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a congregação e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, o que nós não podemos fazer, é impossível ao ser humano escapar. Quando ele ouve, ele precisa decidir. Ele não pode escapar de tão grande salvação. Ele precisa decidir. Por quê? Porque no dia do juízo ele não vai ter como se desculpar. Ele não vai escapar da condenação. Por quê? Porque não creu. E aquele que creu vai escapar da condenação. Então, é a realidade. Nós pregamos, alertamos. A decisão é pessoal. Aquele que morre sem Cristo já está condenado. Mesmo que tenha posses, mesmo que tenha fama, mesmo que seja o bambambam, ele está condenado. Por quê? Porque ele não pode escapar. Porque seu dinheiro, suas riquezas, suas famas são insuficientes para ter essa tão grande salvação. Ela só pode ser dada pela fé em Jesus Cristo. Não vai ter, no inferno, não vai ter jeitinho brasileiro. Não vai dar, não tem. Ou é agora, em vida, ou não tem mais como decidir. Dinheiro, reconhecimento mundial, nada importa. Para escapar, só Jesus Cristo que pode dar a salvação. Então, como escaparemos? Crendo em Jesus Cristo. O inferno é real para aqueles que negligenciam tão grande salvação. O inferno será real. Mateus 23, quando Cristo começa a falar com os escribas e fariseus e começa a mostrar que são sepulcros caiados, que eles fazem coisas que é só para aparência,
E eles começam a dizer que ele é filho de Beuzebu. E ele diz: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação? Quer dizer, eu estou aqui pregando a verdade para vocês, Jesus Cristo falando, e vocês estão me dizendo que eu sou filho do demônio? Eu estou mostrando a verdade e vocês não querem receber? E Jesus disse: como escapareis da condenação do inferno se rejeitarem? Não tem como escapar. Então muitos estão vindo às igrejas, muitos estão ouvindo a pregação, muitos estão recebendo os folhetos que nós vamos entregar no Gaúcho para Cristo agora lá na Expo Inter, e vão amassar e vão botar fora. Como escaparão do inferno se não receberem essa tão grande salvação? Não tem como. Raça de víboras, é o que Jesus Cristo está falando. Por quê? Porque eu estou oferecendo para vocês o melhor e vocês têm rejeitado, preferindo crer em preceitos de homens, preferem confiar nos seus bens, nas suas riquezas, ao invés de receber essa tão grande salvação. O inferno vai ser para vocês. Por quê? Porque Deus é ruim? Não, porque Deus é bom, pregou a verdade. O próprio Senhor veio e pregou. E nós continuamos pregando e o homem tem rejeitado. Mas é um acerto que vai existir entre o homem e Deus. A oportunidade foi dada. Se foi negada, tu negando é que vai justificar. E nós não podemos perder a oportunidade, irmãos, de pregar o Evangelho, seja através do púlpito, seja através da nossa vida onde nós estamos. Por quê? Porque ninguém pode e poderá apontar o dedo para nós porque nós negligenciamos. Nós vamos responder por isso também. Não vamos perder salvação, mas nós vamos ser envergonhados, porque tivemos a oportunidade de alertar as pessoas. Ah, mas ele não quer, problema dele. Ele vai responder para Deus. E tu também, porque se tu negligenciar a oportunidade que a pessoa tem de receber Jesus Cristo e nós não damos essa oportunidade, aceitá-lo como Salvador. É impossível escapar do castigo porque rejeitou, assim como aqueles escribas e fariseus, a raça de víboras, é o que vão ouvir quando chegar na presença do Senhor. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Por quê? Porque rejeitaram tão grande salvação. Então o próprio Senhor pregou essa tão grande salvação pessoalmente. Rejeitaram. Ah, mas eu vou pregar, vão rejeitar, não importa, nós temos a missão de pregar. Se rejeitaram o Senhor, se nos rejeitar não vai ser nada, porque rejeitaram ao autor dessa salvação. Mas cabe a nós pregarmos essa tão grande salvação. Por que é tão grande demais? 1 Tessalonicenses 5:3 diz: pois que quando disseram a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquele que está grávido, e de modo nenhum escaparão. Então, o homem rejeita, por quê? Porque ele está, conforme diz o versículo aqui, apegado na segurança das coisas deste mundo. São boas coisas desse mundo, são, mas nosso coração não pode estar firmado nessas verdades, nessas realidades. Nós precisamos de muitas coisas, sim, mas essa não é a nossa fé, aonde nós colocamos a nossa fé. Nós colocamos a nossa fé em Cristo Jesus. Então, é uma realidade que o crente precisa ser alertado. Ele não pode colocar a esperança, a sua segurança nas coisas desse mundo e viver regaladamente. Não, ele precisa ser um instrumento de alertar as pessoas que estão morrendo porque estão confiados nessas coisas. Morrendo dia a dia, com um passo mais dentro do inferno. Porque estão na segurança das coisas deste mundo. Não querem crer no Salvador, porque preferem crer na sua posse, no seu dinheiro, na sua vidinha. O inferno os espera e eles vão prestar conta. Apocalipse 20:15, aquele que não foi achado escrito no livro da vida por crer nessa tão grande salvação, foi lançado no lago de fogo. Já está lançado no lago de fogo. Por quê? Porque ouviu a palavra e rejeitou. Não vai ter desculpa. Não vai ter desculpa quando chegar diante de Deus. É impossível, se não aceitar Jesus Cristo, escapar do inferno. Pode através da tão grande salvação. E Deus providenciou. O homem é incapaz, mas Deus providenciou. Justamente para que não haja mérito pessoal, para que não haja orgulho, para que não haja exaltação. E sim humilhação. E quando se humilha, se crê de coração. Essa é a diferença.
em relação à pessoa que coloca a sua confiança nas coisas do mundo. Ela não tem humildade, ela não se humilha. Ela acha que aquilo tudo foi conseguido pelo esforço dela. Mas quando se humilha, crê de coração nessa tão grande salvação. Impossível de rejeitar. E Deus vai um dia inquirir a respeito, porque esteve sentado no banco de uma igreja, esteve ouvindo e rejeitou. Foi lançado, a palavra de Deus diz, já é uma verdade, já é uma realidade. Ouviu, já está lançado, já está condenado, se não decidir. É duro, mas é a palavra de Deus. Eu não estou inventando, é só ler aqui o verbo, como está no presente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Mas Deus é por nós enquanto tu estás aqui nesse mundo, mesmo ainda não crendo em Jesus Cristo como Salvador. Esse versículo é para o crente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você ainda não crê em Jesus Cristo como Salvador, está nos ouvindo pela internet, é para você. Deus está do teu lado. Mas o dia que tu partir desse mundo sem Jesus Cristo, Deus é contra ti, porque tu rejeitou Ele enquanto esteve nesse mundo. Então vai se inverter o papel. Aquilo que era a teu favor vai ser contra ti. Ah, mas Deus é ruim assim? Não, é a palavra de Deus que nos diz. Deus é justo, Ele dá oportunidade. E a pessoa precisa crer pela fé que Ele é justo e recebê-lo como Salvador. Deus dá oportunidade, Deus dá tempo, Deus continua para que a pessoa se livre da condenação. Tão grande salvação. O escritor de Hebreus nos fala. Por quê? Rapidamente. Por quê? A tão grande salvação, nós nascemos de novo. Quando aceitamos Cristo Jesus Salvador, somos nova criatura. O nosso nome é inscrito no livro da vida. Jesus habita no nosso coração, o Espírito Santo habita no nosso coração, Deus habita em mim quando eu recebo Jesus Cristo como Salvador. Eu tenho o Deus triuno dentro de mim, me sustentando. Por isso é a firmeza que tem a pessoa. A pessoa é batizada com o Espírito Santo uma vez só. Batizada com o Espírito Santo. Recebe dons do Espírito para trabalhar, para ser testemunha, para ter intrepidez em pregar o Evangelho, em falar. É selada com o Espírito Santo. Ninguém mais te tira essa salvação. Ela é definitiva. Se com a tua boca confessares e creres de coração, vai ter essa salvação. Torna-se herdeiro de Deus, torna-se co-herdeiro em Cristo Jesus, está livre da pena do pecado, da condenação do inferno, está livre. Está livre da escravidão do pecado. Ah, mas continua pecando? Sim, continua pecando nesse mundo. Mas não é mais escravo do pecado. Como as pessoas são escravos da bebida, como as pessoas são escravos da droga, que não podem se vestir e vir e sentar no banco para ouvir, porque estão escravizadas pelo mundo. Nós não somos mais escravos do pecado. Eu posso escolher estar aqui ouvindo a palavra de Deus, como posso escolher estar em casa deitado e dormindo. Mas eu, para agradar o meu Deus que me salvou, porque é tão grande a salvação, eu tenho prazer em estar em comunhão com os irmãos, em estar adorando Ele em espírito e verdade, e recebendo alimento para que eu me mantenha firme nos propósitos de servir o Senhor. Tem paz com Deus, é santificado, é perdoado, perdoado eternamente e perdoado quando pecar. Por quê? Porque nós temos um advogado que é Jesus Cristo, que está à destra do Pai, pronto para fazer a mediação do nosso pecado. Se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar todo o pecado e nos purificar de toda injustiça, de toda iniquidade. Mas precisa ser confessado de coração. Torna-se servo de Deus para servir na igreja local, servir na sua casa, servir no seu trabalho, torna-se filho de Deus, torna-se um sacerdote de Deus, é um testemunho de Cristo, somos embaixadores de Cristo, rogando para que as pessoas possam se arrepender. 2 Coríntios 5, 21, 22. Cidadãos dos céus, Cristo é o nosso Salvador e Senhor, nós servimos a um Deus misericordioso, um Deus maravilhoso. Temos prazer em servir, porque nós sabemos a quem servimos, não ao pecado como servimos anteriormente. Cristo é o nosso irmão, Cristo é o pastor, é o mestre. Ele habita entre nós aqui na igreja, nós somos membros desse corpo.
recebe uma nova natureza, recebe a sua justiça pela fé, torna-se sal da terra, luz no mundo, torna-se uma diferença para as pessoas. Por isso que é uma tão grande salvação. Nós saímos do incomum, da régua, nós somos diferentes como crentes, não para nos ensoberbecer, não, porque Deus nos deu essa responsabilidade para sermos diferentes onde nós estamos, para pregarmos o Evangelho, para sermos um instrumento na mão do Senhor. Deus torna-se nosso amigo, olha, amigo, mais chegado que o irmão, amigo que eu posso discutir, né? Eu, em momentos de dificuldade, muitas vezes eu discuto com Deus com respeito, no sentido de muitas vezes não inquirir, mas tentar buscar entendimento para algumas coisas que estão acontecendo. Por quê? Porque ele é meu amigo. Eu abro meu coração para ele. Eu não ofendo ele. Mas eu tenho essa liberdade. Ah, mas ele é Deus, mas ele me dá essa liberdade, a palavra de Deus me dá essa liberdade. Para mim é chegar, esse amigo mais chegado que o irmão. Segurança eterna, amor derramado em nossos corações, semente divina permanece em nós, enquanto o nosso corpo estiver aqui nesse mundo, nós temos a semente divina. Servos de justiça nós somos declarados. E o maligno não tem poder para nos tocar. Essa é a grande vitória. O maligno não tem poder sobre nós. Como muitas pessoas incrédulas se entregam ao maligno. O crente não tem como fazer isso. Por quê? Porque o Espírito de Deus não permite. Ah, mas ele peca. Mas o maligno não tem poder sobre nós. Por isso que essa salvação é tão grande. E é isso que nós oferecemos às pessoas. É isso que nós pregamos às pessoas. São benefícios, são vantagens. Pô, quem não gosta de vantagem? O Davi Júnior que diz, meu pai às vezes só quer levar vantagem. Mas por quê? Porque a gente gosta. Então, olha só a vantagem. Só o que nós estamos oferecendo pela palavra de Deus, as vantagens que Deus oferece ao homem. E o homem não quer. O homem recusa. É só coisa boa. Deus não oferece nada ruim para o homem. Porque Deus quer o melhor. Agora, Deus não quer do homem o bagaço. Ele quer o suco, ele quer a essência, o coração do homem. E para isso ele precisa crer nessa tão grande salvação. São benefícios inumeráveis. E se tu ler a palavra de Deus, e o pastor já pregou sobre isso, e pegar uma caneta e começar a riscar embaixo, isso é meu, são promessas materiais, promessas em todas as áreas da vida, de saúde, tudo isso. Eu só falei em coisas espirituais, mas Deus nos dá todas essas promessas. Que é melhor vantagem que isso? Mas o homem rejeita. Como escaparei se negligenciar tão grande salvação? É inevitável. Dia 5/8, a palavra foi pregada pela manhã, foi pregada à noite, está sendo pregada em várias igrejas. Quando chegar diante de Deus, mas o Pedro estava lá e ouviu e rejeitou, o João estava lá, ouviu, o Davi estava lá, ouviu e rejeitou. Não tem como escapar. Ouviu, rejeitou por quê? Não terá como escapar da condenação. Gálatas 6:7, não reis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso ele se fará. Aquele que ouve a pregação, rejeita, sai duvidando, está zombando de Deus. É como se estivesse zombando de Deus. Porque se Deus está oferecendo o melhor e ele não quer, está refugando aquilo que Deus está dando. Deus está dando um banquete e a pessoa quer ficar com as suas migalhas momentâneas que o mundo oferece. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Mas a pessoa precisa crer. Ele deu. É para todos, mas para ser meu pessoal, eu preciso crer, eu preciso dar um passo de fé. E João também fala que ele enviou o seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê não está condenado, mas quem não crê já está condenado porque não crê no unigênito Filho de Deus. E o versículo 36 do capítulo 3 de João diz, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho tem a ira de Deus. A ira de Deus permanece sobre a pessoa. Então olha que Deus maravilhoso. Ele quer tirar a ira de cima de ti com amor em Cristo Jesus. Mas para isso precisa ser dado o passo da fé, aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A história do rico de Lázaro, quando o rico lá em 16 de Lucas,
Quando o rico morreu, foi levado para o Hades, e depois logo Lázaro morreu, também foi levado para o Hades. E os dois, estando lá, a palavra de Deus narra que o rico levantou os olhos e viu Lázaro no seio de Abraão. E ele disse: olha, senhor, pai Abraão, pede para que o Lázaro molhe o dedo na água e traga aqui para eu molhar minha língua, porque eu estou em tormento, estou queimando por dentro, para me aliviar. Né? E lá no versículo 26, Abraão diz, está posto um abismo entre nós. Não é pauta da pregação, mas na época o Hades era um local não único, mas ele era separado, em que ia para o Hades e inferno, os que não tinham Cristo como Salvador, não criam em Deus, e aqueles que morriam com Deus iam para outra parte. Depois eu tenho a mensagem sobre esse capítulo 16, que eu fiz um gráfico para poder mostrar. Então, quando ele levantou, né, Deus permitiu que ele levantasse e visse, olha, está lá, ó, aquilo que em vida tu teve, tu rejeitou, né? Tu rejeitou a palavra de Deus, né? E agora tu está aqui ardendo em chamas, porque aquele que não teve quase nada em vida está aqui passando tranquilo com Abraão, né? Então Deus permitiu que o rico visse essa cena e pedisse para que fosse, e aí ele já pensou até nos familiares, olha, manda alguém lá pregar para que meus familiares não venham para cá. Quer dizer, foi dada a oportunidade, mas passou a vez. Há um abismo entre nós. Há um abismo, não tem como ele passar lá e te tirar de lá e vir para cá. Então o homem nós precisamos mostrar para a pessoa que não tem Cristo como Salvador, que não vai ter escapatória de lá. Ele vai querer dizer, mas Deus não é injusto, mas eu fui numa igreja, eu fui em tal local e não me disseram isso. Não vai ter mais escapatória, não vai ter desculpa. É real. Vai arder eternamente no lago de fogo. Por quê? Porque rejeitou tão grande salvação. O nome não foi achado inscrito no livro da vida, como já lemos, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Por quê? Porque enquanto esteve como esse rico aqui nesse mundo, podendo aceitar a tão grande salvação, preferiu confiar nas suas posses, nos seus bens, nos seus tesouros materiais. Partiu desse mundo, não vai levar nada, e perdeu a oportunidade de crer em Cristo como Salvador. Não tem mais como escapar da condenação. Cristo não veio para condenar, ele veio para salvar. Mas a palavra de Deus é justa. Aquele que rejeitar a salvação já está condenado. Por quê? Porque com Deus não se brinca. Ele não é homem para que seja zombado. E se ele escreveu na sua palavra, é a verdade que nós pregamos. Então a oportunidade é dada. O homem precisa decidir. Apocalipse 20, 14 e 15, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado inscrito no livro da vida vai estar lá, nessa segunda morte. E veja bem, morte não é a morte que vai morrer, não vai existir mais, não, vai ficar penando a eternidade no lago de fogo e enxofre, com Satanás, com Hitler, com todos os companheiros que também rejeitaram a palavra de Deus. Mas eu não fui tão mal quanto a eles. Pai, rejeitou Jesus Cristo. Não precisa mal maior que esse. O mal maior que o homem tem é rejeitar Jesus Cristo como Salvador. Lago de fogo de enxofre. Por quê? O nome não foi escrito no livro da vida. Não há como escapar se não crer em Jesus Cristo. Quando quem pode, não quer. Quando quem quiser, não poderá. Isso é a diferença do inferno. Então, hoje a pessoa pode, não quer. No inferno ela vai querer, mas não vai poder mais. Passou a tua vez. É de se pensar. Apegue-se à verdade, aceite a Cristo como Salvador se você ainda não crê em Cristo como Salvador. Será impossível livrar-se do inferno senão através de Cristo. Ela é eterna, tanto quanto a perdição é eterna. Ambas são eternas, só que uma é no seio de Deus, com Jesus Cristo, e a outra é junto com Satanás, o diabo e seus demônios. Há uma diferença muito grande.
vai arder eternamente. Hoje é a oportunidade. Então, é isso que o homem não pode fazer, mas Deus faz. Entregou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E por último, rapidamente, o que Deus pode fazer? Dar testemunho, porque Deus nos deu a sua palavra. Então, Deus dá testemunho. Jesus Cristo veio como o Salvador. E a palavra de Deus, o Evangelho pregado, é o poder para salvar o pecador. O testemunho dado, versículo 4, voltando lá para o nosso texto de Hebreus. Testificando também Deus com eles. Olha só. Testificando Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons distribuídos por a sua vontade. Então, Deus dá testemunho através da sua palavra. Quanta coisa acontece na vida da pessoa e a pessoa não dá bola. Inclusive quando ouve a palavra de Deus e nega. Mas ela não pode ser negligenciada, porque o próprio Deus deu o testemunho. E ele vai cobrar isso. Ele vai cobrar do homem. Hebreus 10, 29. De quanto maior castigo cuidares, que será julgado aquele que ultrajar o sangue de Jesus Cristo. Aquele que pisar o sangue de Jesus Cristo. Ah, mas eu nunca pisei. Mas no momento que ouve a palavra, rejeita, está pisando no sangue de Jesus Cristo, está ultrajando, está profanando um sangue precioso que foi derramado pelos pecados de todo o homem. Mas a pessoa precisa crer. Quando ela crê, ela nunca mais terá condenação. Mas se não crer, está ultrajando um sangue da aliança, um sangue tão precioso. O Espírito da graça de Deus está profanando, indo contra aquilo que Deus testificou. E isso não tem como escapar. Deus dá testemunho ao longo dos séculos, né? Iniciando pelos profetas e chegando aos nossos tempos. Pastores pregando, irmãos testemunhando, pessoas se envolvendo no ministério, com crianças, com adultos, em todas as faixas etárias. Deus testemunhando. Como? Usando anjos? Não, usando nós. Nós somos esse testemunho de Deus para que as pessoas possam crer em Cristo como Salvador. Testemunho que transforma. Não estamos pregando religião, não estamos pregando igreja batista, determinação, denominação. Estamos pregando o verdadeiro evangelho, porque igreja não salva, mas a palavra de Deus tem poder para salvar. Deus pode dar um coração novo, mas se tu dizes não, como tu vai ter um coração novo? É impossível receber um coração novo. Não é tirar o teu coração e botar o outro, não é isso. É no sentido espiritual. Ser uma nova criatura, ter novos procedimentos, ter uma nova conduta de vida, ter uma nova expectativa com fé em Jesus Cristo. Então será impossível estar na presença de Deus se não receber esse testemunho dado por Deus através da pregação. Por isso que é tão grande salvação, porque foi Deus que providenciou. Quando testemunhamos as pessoas, elas muitas vezes querem nos esganar, elas querem até nos matar, como em muitos locais acontece onde a palavra é pregada, elas querem se afastar de nós, elas não querem dar bola, mas nós precisamos estar firmes. Precisamos continuar, como crentes, fazendo a nossa parte, para que elas possam ser transformadas, não por nós, mas pelo poder de Deus, crendo em Jesus Cristo como Salvador. Esta é a verdade que pregamos, que testificamos. Por quê? Porque Deus nos deu, conforme diz o versículo 4, testemunho de Deus, vidas salvas, vidas transformadas. Precisamos levar adiante. Se tu hoje, ouvindo, negar, já sabe, não tem mais como escapar da condenação se não crer em Cristo como Salvador. Já foi te dada a oportunidade. Ah, mas é só uma. É suficiente. É suficiente. A palavra foi pregada. Diga sim se ainda não conhece Cristo como Salvador. Escape desta condenação. O céu assediando, o céu querendo festas e o inferno assediando não crer. A decisão é pessoal. O momento é teu e Deus. Nós não forçamos, nós entregamos a palavra e a decisão é tua. Então, diga sim se você ainda não crê como muitos não creem, diga sim
Aceite Jesus Cristo como Salvador, essa salvação tão grande que te é oferecida, o sangue de Cristo que foi derramado na cruz pelos teus pecados. E para nós crentes, que já temos a liberdade em Cristo Jesus, que nós possamos nessa semana sermos desafiados hoje e nessa semana fazermos algo de mais efetivo no sentido de tirar as pessoas da sua zona de conforto, sacudir as pessoas. É duro, mas sacudir as pessoas. Fale de inferno, fale de céu, fale de Deus, fale de Satanás, porque são verdades bíblicas, para que a pessoa seja sacudida. É a nossa responsabilidade. Entrega um folheto. Mostre a necessidade que ela também tem de crer em Jesus Cristo como Salvador. Porque não sabemos quanto tempo Deus vai nos permitir ainda estar nesse mundo, seja para receber a mensagem, como para levar a mensagem. E Deus será glorificado em nossas vidas, porque nós somos fiéis, estamos levando a mensagem, né? E glorificado na vida dessas pessoas se rejeitarem também, porque a palavra de Deus diz que Deus é glorificado naqueles que se perdem e naqueles que se salvam. Por quê? Porque Deus não força, Deus não é um homem, um Deus injusto como o homem é. Ele dá oportunidade, ele não força, né? Que Deus possa realmente nos usar nessa semana e que ninguém negligencie a sua responsabilidade. Amado Pai, obrigado pela tua palavra, que é pregada mais uma vez, Deus. Obrigado porque estamos entre pessoas que já creem em Cristo como Salvador, alertando as pessoas que elas precisam também crer como nós cremos, os nomes inscritos no livro da vida, porque o dia que partimos desse mundo, não porque merecem, mas porque crerem em Cristo estarão eternamente na tua presença. Ajuda-nos, ó Pai, a fazer a tua vontade e que o pecado que muitas vezes nos induz, ó Deus, contra a tua vontade, nós possamos abandonar, confessar e seguirmos uma vida que te agrada, uma vida de santidade, uma vida de fidelidade, uma vida que seja luz e sal para as pessoas que nos enxergam no nosso relacionamento contigo. Graças pela presença de cada irmão que chegou por esse ministério, nos deu uma boa semana com a tua presença e a tua proteção. Em nome de Cristo que eu